Revisão da vida toda. Você que está preocupado com as questões de decadência, presta atenção neste artigo. Vou trazer todas as informações e por que essa decadência deve ser afastada. É claro que vai depender de caso a caso. Eu vou trazer aqui o panorama geral, né, para uma análise completa da sua aposentadoria. Você pode pedir os cálculos, videochamada, verificamos se existem erros, verificamos mais de 20 revisões, verificamos questões de decadência e também todos os documentos com parecer jurídico no WhatsApp do link do comentário fixado ou no 61 98522 0420. Uma análise completa da sua aposentadoria ou do seu processo, se você já tiver processo em andamento. E para quem está sem dormir, está perdendo o sono com a questão da decadência, né? O que é a decadência? Aquele prazo de 10 anos a contar do mês seguinte ao recebimento do seu primeiro benefício. Então, para facilitar, né, só para você entender, a lei traz um prazo de 10 anos. Não estamos negando que exista esse prazo. Opa, está lá na lei, prazo de 10 anos. O que a gente vai trazer aqui? É que a justiça já afastou a questão da decadência para várias revisões, em vários casos. É isso que a gente vai trazer para a revisão da vida toda, você entendeu? Então, se você recebeu o seu benefício, não quando você se. Ó, a data que você precisa contar 10 anos, não é quando você se aposentou. É o mês seguinte do primeiro recebimento. Porque tem gente que se aposentou, mas demorou um pouquinho para receber. Então, mês seguinte do primeiro recebimento, aí você conta 10 anos. Mas esse prazo de 10 anos, ele não impede de você buscar a melhora no seu benefício. Sabe por quê? Olha esse artigo aqui do Dr. Périson Andrade, ele que é advogado, mestre em direito tributário, tem até um podcast aqui no YouTube, Tribe Conticast, muito bacana. É aí o podcast mais voltado ao direito tributário, né? Então recomendo vocês assistirem se tiverem interesse nessa questão, né, do direito tributário, tá bom? Muito bem. Revisão da vida toda com mais de 10 anos. Inaplicabilidade da decadência. O recálculo do benefício, de acordo com a opção pela média da vida toda, criada somente recentemente pelo STF, não se submete ao prazo decadencial de 10 anos, conforme situações análogas já julgadas pelo Poder Judiciário. Tem sido bastante veiculado na mídia o julgamento do Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral, tema 1102, recurso extraordinário 1.276.977. Foi fixada a seguinte tese: segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso lhe seja mais favorável. Você já sabe essa tese. Muito bem. A nossa Suprema Corte, o STF, nesse caso, considerou que o não oferecimento efetivo ao segurado filiado à Previdência anteriormente a 99, de uma opção pela melhor média e pelo melhor benefício, para o que seria necessário que o INSS apresentasse 2 cálculos ao segurado no momento do seu pedido de benefício. Ou seja, meus amigos, para quem não está entendendo aqui, quando você foi se aposentar, seja diretamente no INSS, seja com advogado, o INSS deveria ter te apresentado 2 cálculos. Um cálculo com as contribuições de 94 em diante, outro cálculo com as contribuições anteriores a 94. Ele deveria ter te apresentado e falasse: Senhor João, senhora Maria, é o seguinte, escolhe uma das 2 regras e eu vou te aposentar. Eu peço truco aqui. Eu duvido que o INSS te apresentou esses 2 cálculos. Não apresentou para ninguém. Todo mundo que se aposentou depois de 99 não teve as suas contribuições anteriores a 94 incluídas no seu benefício. A diferença é que não é para todo mundo que vai melhorar o cálculo. Doutor, eu conheço alguém que começou a trabalhar, primeira carteira assinada em 93. Ixi, ele ficou um ano e pouquinho, que seja, de fora.
com as contribuições não inseridas no cálculo do seu benefício, ele vai ter direito à revisão da vida toda? Pessoal, claro, para todo tem que fazer cálculo, mas para quem começou a trabalhar em 93, será que vale a pena ficar, né? Aí vai lá, investe em cálculos, procura um advogado, será que vale a pena? Eu quero falar aqui com as pessoas que têm mais anos de contribuição. Então, eu estou sendo honesto aqui. Eu poderia tentar ficar vendendo serviço o dia inteiro, mas prefiro agir com honestidade. Então, quem começou a trabalhar, a primeira carteira assinada em 1993, pessoal, nem fica indo atrás disso, porque só ficou um ano de fora. Pode até melhorar o benefício? Pode ser, mas é provável que não. Não, doutor. Meu caso é o seguinte: eu comecei a trabalhar na década de 80. Tem gente que começou a trabalhar na década de 70. Ah, eu quero falar com vocês. É com esse público que eu quero falar aqui. Quem começou a trabalhar em 93, 94, pode ter direito a outras revisões. Pode, claro que pode. Existem mais de 20. Só que revisão da vida toda mesmo é para outro público que eu quero falar aqui, entendeu? Beleza. Com isso, sendo promulgada a lei, ela trouxe a regra de transição. Então, para proteger o segurado da inflação, eles colocaram uma regra de transição somente de 94, julho de 94 em diante. Só que o INSS, por conta própria, ele fechou os olhos para outra regra. Ele aplicou somente essa regra de transição para todo mundo. Ele esqueceu, entre aspas, né? Ele deixou de aplicar outra regra que iria considerar anterior a 94. Só que a lei não fazia ressalva, não fazia essa. A lei falava que tinha duas regras. A lei não mandou o INSS aplicar só uma regra. E, mesmo que você soubesse disso, presta atenção nisso aqui. Vamos supor, um exemplo. A maioria, 99% das pessoas nem sabiam que suas aposentadorias não tinham sido calculadas com as contribuições anteriores a 94. Por quê? Quando você abre o CNIS, extrato previdenciário CNIS, tá lá. Um exemplo. 1985, metalúrgica tal. 1978, a empresa, tá lá. Mas tá lá. Doutor, como é que não considerou antes de 94? Você tá lá. Eu tô vendo aqui no CNIS, tá aqui. Pessoal, o vínculo estar relacionado no CNIS não quer dizer que tenha sido considerado para o cálculo do seu benefício. São coisas diferentes. O INSS considerou esses vínculos para fins de tempo de contribuição. Aquele requisito. Ah, precisa de 30 anos, precisa de 35 anos. Tá. Aí o INSS considerou esses vínculos anteriores ao 94. Agora, para fins de cálculo, então perceba bem, ó, presta atenção. Para fins de tempo de contribuição, considerou. Para fins de cálculo, que é o faz-me rir, é o dinheiro no bolso, não considerou. E mesmo que você fosse alguém muito antenado, né? Vamos supor que seu irmão fosse advogado e seu irmão estivesse te alertando, falando, ó, fulano, fulana, quando você fosse aposentar, pede para o INSS inserir os cálculos anteriores ao 94. Isso nunca foi opção. Esse que é o problema. Nunca sequer foi oferecida essa opção. Mesmo que você soubesse. E 99% das pessoas não sabiam e a maioria não sabe até hoje. Então, quando o INSS sequer efetuava mais de um único cálculo para sua apuração, sabendo que o INSS reconhece isso, o INSS, quando ele fez os embargos, quando ele fez a contestação, quando ele fez as defesas nas petições dentro do processo, o INSS falava que sequer conseguiria fazer os cálculos. O INSS reconheceu que não apresentou essas opções para os segurados, porque ele falava que nem conseguiria fazer cálculos.
nem conseguiria atualizar cruzeiro novo para real, cruzado para real, as moedas que nós tivemos antes de 94. Então, temos aqui um surgimento do direito, um nascimento do direito. A decadência tem que ser aplicada para o aposentado que dormiu no ponto. Mas você que está aqui, você não dormiu no ponto. Ou você sequer sabia da existência desse erro, ou, mesmo que você soubesse, o INSS não oferecia essa opção. Então, pessoal, entenda assim, a decadência é para proteger tanto o INSS como o segurado. Porque depois de 10 anos o INSS não pode chegar cortando seu benefício falando, ele fingiu que era incapaz, ele fingiu que era incapaz e aposentou por invalidez. Não, depois de 10 anos não pode discutir mais nada. Né, não pode prejudicar o aposentado. Assim como no mundo ideal, tá? No mundo ideal, o aposentado tem 10 anos para pedir a revisão. No mundo ideal. Só que é o que eu estou falando. Se você não tem nem o direito de exercer essa opção, se você não tem nem como pedir isso, então seu prazo de decadência não começa a contar. Porque você não tinha, nem tinha como pedir isso aí. Você não podia nem formalizar um pedido. Então, se o direito não existia, veio o STF e criou esse direito. Ou, se você quiser argumentar, quiser dar uma colher de chá para o INSS, então esse direito surgiu em 2019 com a decisão em recurso repetitivo do STJ, ou seja, valendo para o Brasil inteiro. Então, desde dezembro de 2019, o INSS não tem desculpa. O INSS não tem desculpa. Então, esse direito surgiu com as decisões do STJ e do STF. Doutor, entendi, concordo, mas será que a justiça já aplicou isso em alguma outra revisão? Só para a gente entender aqui, doutor? Eu estou entendendo, faz sentido. Faz sentido. Se a gente não podia exercer nosso direito antes, então a decadência não correu esse prazo. Porque a gente sequer podia exercer esse direito. Entendi. Mas existem outras revisões que a justiça já afastou a decadência? Pode comemorar, meu amigo! Em situação idêntica à tese da revisão da vida toda, temos a revisão do buraco verde. Temos a revisão do primeiro reajuste. Foram decididas pelo STF, depois foram normatizadas no artigo 26 da Lei 8.870 e no artigo 21, parágrafo 3º da Lei 8.880. Resumindo, no período entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 93, o INSS fez a apuração do salário base de segurados aplicando a limitação do teto constitucional contemporâneo antes de apurar a média dos salários de contribuição, o que acarretou em uma dupla limitação ao teto na formação do segurado. Ou seja, limitou a apuração da base de cálculo, tal qual na revisão da vida toda. Então depois, na revisão do buraco verde, entre outras, tá? Já vou trazer outros exemplos. Então tem gente que se aposentou lá atrás e tem revisão ainda para fazer. Já confirmado pela justiça. Tem que entrar com ação, tá, pessoal? Não é automático nem nada disso. Mas tem direito. Decisão do TRF, terceira região. Só um exemplo. Desembargadora Federal Tânia Marangoni. TRF da terceira região. Decidiu. Não tem decadência e anulou uma sentença. O segurado, imagine você, você foi atrás, seu advogado entrou com o pedido e o juiz de primeira instância negou.
negou seu pedido, falando que tinha decadência. Aí vai ter advogado que nem vai recorrer e vai desistir. Só que vai ter advogado que vai recorrer porque tem esse conhecimento. E aí o Tribunal Regional Federal anulou a sentença e falou: no caso, não há que se falar na ocorrência da decadência, por não se tratar de pedido de revisão do ato de concessão do benefício, mas um reajuste do benefício, de forma que a sentença merece ser anulada. Anulou a decisão e aplicou esse entendimento. Revisão dos auxílios, a revisão do artigo 29. Teve uma ação civil pública julgada pelo STF. Depois também entendeu que não se aplica a decadência. Esse acordo em relação à matéria da revisão do artigo 29, que é o mesmo artigo analisado também na revisão da vida toda, é justamente o mesmo que o INSS, por meio do ministro da Previdência, Carlos Lupe, pretende realizar em relação à revisão da vida toda, como declarou o próprio ministro, quando ele disse que decisão judicial é para ser cumprida. Ministro da Previdência recentemente colocou seu cargo à disposição se algum direito dos aposentados fosse retirado. E voltar atrás na questão do BPC, voltar atrás em um monte de coisa. E ele falou que decisão judicial é para ser cumprida. E pode até querer um acordo para pagar a revisão da vida toda, segundo uma entrevista. Então, quando a gente... Eu não vou falar de acordo nesse vídeo, tá? Só estou dizendo como tem muita coisa ainda tá caminhando. A Folha de São Paulo trouxe uma entrevista com o ministro Lupe. Depois acordo na revisão da vida toda, eu vou fazer outros vídeos. Eu estou falando de decadência aqui, só para você entender. Então, temos lá a revisão do buraco verde, revisão do reajuste, do primeiro reajuste, revisão do artigo 29, revisão dos auxílios. O recurso extraordinário, 924.456, o tema 754, reajustamento de benefícios previdenciários dos servidores com apuração da base de cálculo de acordo com o entendimento do STF. Ou seja, o STF só aplicou depois, mesmo sendo essa decisão de 6-5, como foi a revisão da vida toda. Os próprios ministros trouxeram isso, né, que essa decisão estaria criando o direito do reajustamento, criando o direito do recálculo do benefício. E não aplicaram a decadência. Aqui, isso aqui ainda está em discussão. Na revisão da vida toda. É o que o artigo está trazendo, é o que eu estou acrescentando nos comentários aqui feitos. Mas perceba que temos mais um exemplo. A revisão do buraco negro. Também surgiu após uma manifestação do STF. E temos decisão, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não há que se falar em decadência ou prescrição do direito à revisão do benefício, porque não se trata de retificação do ato de concessão, mas da correta aplicação do benefício já concedido de uma recomposição que trata o mesmo dispositivo legal. Mais um exemplo aqui, a nova decadência. Então, se não for para afastar de vez a decadência, então que essa decadência tenha uma nova data, que seja a partir de 2019, por exemplo. Teve um julgamento na ADI 6.096 de relatoria do ministro Edson Fachin, do julgamento chamado Nova Decadência. Edson Fachin
sempre votou a favor dos aposentados, sempre, na revisão da vida toda e em outros processos também. E Edson Fachin é o próximo presidente do STF. Só estou acrescentando essas informações, tá? Nessa ADI, foi declarada inconstitucional uma alteração veiculada por uma medida provisória de 2019, que trouxe alterações no artigo 103 para estabelecer a decadência. Só que o STF considerou que a decadência não pode ser aplicada por atingir o próprio fundo de direito constitucional e fundamental à Previdência Social. Ou seja, o direito fundamental à Previdência Social está no artigo 6º da Constituição Federal e também na jurisprudência do STF. Então, se, ao se negar a receber e analisar o direito de opção a que se refere a revisão da vida toda, ao fundamento de uma suposta decadência, as autoridades administrativas do INSS fazem exatamente aquilo que o plenário do STF, recentemente na ADI 6.096, decidiu não ser possível e ser inconstitucional, ou seja, nega o próprio fundo de direito ao segurado. A opção legal, a opção da lei, legal é da lei, tá? Não é legal de, ai que legal. Legal, né? Opção na lei por uma média de contribuição mais vantajosa. Ao se furtar, mesmo após o comando inequívoco do STF de permitir pela primeira vez uma opção pela regra mais vantajosa. Essa live já está ficando longa, tem muito mais questões de decadência para trazer, mas muito mais, muito mais. O próprio artigo traz mais exemplos e eu também tenho outros artigos e outros fundamentos aqui para trazer sobre afastar decadência. O que eu quero que você entenda? Eu estou falando que é o fim da decadência para todo mundo? Não. Eu estou falando que não existe o artigo 103 da Lei 8.213, que traz o prazo de 10 anos? Não estou falando isso. Existe o prazo de 10 anos. O que a gente está trazendo é a não aplicação desse prazo para a revisão da vida toda. Assim como a Justiça já decidiu para várias outras revisões. Então, análise completa. WhatsApp, no link do comentário fixado. Vai ser um prazer poder te atender. Se você já tem processo de revisão da vida toda, você pode entrar com outras revisões. Se você não tem, você pode fazer análise completa no WhatsApp, no link do comentário fixado. Fala, você que assistiu até o final, fala com a Bárbara. Pede para ela fazer uma condição especial. Fala, ó, eu assisti o vídeo do Dr. Nakamura até o final. Ele pediu para eu falar com a Bárbara. Faz questão de falar com a Bárbara, tá? Que está responsável aqui por essa condição especial. Eu autorizei pessoalmente ela. Se você quiser um atendimento presencial também, na Avenida Paulista, vai ser um prazer poder te atender. Vagas abertas para fevereiro. Deus te abençoe grandemente. Eu vou trazer mais aulas sobre a decadência. Fica tranquilo, acalma o seu coração. Deus te abençoe. E até a próxima.